dia. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para dar início ao nosso devocional. E nós estamos lendo o capítulo de João, né? Na semana passada nós lemos até o versículo 17 e hoje nós vamos estar dando continuidade. Pai, eu te agradeço por essa manhã, pela tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, de acordo com o teu querer, com a tua vontade. Abre o nosso entendimento, Senhor, e nos guia nessa manhã através da tua palavra. Amém. E aí, continua no versículo 19, né? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Aqui a gente vê que quando João veio, né, pregando o arrependimento, começou um rebuliço naquela cidade. As pessoas estavam muito perdidas, né? E daí João veio. Há muito tempo não havia profetas, há muito tempo Deus não falava com aquele povo. E daí começou um rebuliço, né? Querendo saber se ele era o Messias ou se ele era algum profeta enviado. E aí João falou que não, ele não era. E as autoridades queriam uma resposta. E daí ele respondeu no versículo 23: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias, né? Já havia uma profecia de que viria o Cristo e que antes disso viria uma voz que clamava no deserto: endireitai os caminhos. Aqui João foi enviado por Deus para ele vir preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Ele veio lançando a semente para que, quando a palavra chegasse, fizesse sentido, né? Pensa num povo que estava sem profetas há muito tempo, né? Que Deus já estava sem falar. Então eles precisavam que o entendimento viesse, alguém viesse pregando a palavra para que o entendimento daquele povo viesse se abrir para quando Jesus viesse, né, fazendo os milagres, operando os sinais, fizesse todo sentido. E aí no 24 ele continua: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Quando João fala isso aqui, ele está decretando a santidade do Senhor Jesus, que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias dele. E a Bíblia diz, né, lá em algum livro de Paulo, que diz que Jesus ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Então ele não era, Jesus ele não foi, para muitos, né, que acreditam, um simples revolucionário, um homem muito avançado para sua época. Não, Jesus ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus encarnado em pessoa. E ele tinha essa santidade, ele carregava esse peso, e João tinha consciência disso, por isso que ele disse: eu não sou nem digno de desamarrar a sandália dele. E no 28 ele continua: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim veio um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Mais uma vez aqui, João Batista ele está declarando isso, né? Que ele estava vindo após ele, mas que Jesus já existia antes dele, muito antes dele. E aqui a gente vê mais uma vez essa santidade e esse apontar de Jesus como Deus, que ele estava desde o princípio com Deus, né? Que diz até no início do livro, né?
que ele já tá lá desde a criação. Então, assim, ele realmente era o próprio Deus. E quando ele diz que eis o Cordeiro, isso significa que ele estava sendo enviado por Deus justamente como oferta, como sacrifício. E através dele, através do sacrifício que lá na frente ele iria fazer, ele iria estar fazendo esse ato, né? Que através dele o pecado iria ser vencido, né? Porque antigamente, diante da lei de Moisés, para a remoção dos pecados tinha que haver um sacrifício. Só que os sacrifícios ele não eram perfeitos, porque o povo sempre voltava a pecar, né, cometer as mesmas falhas. E daí agora estava vindo um cordeiro, um sacrifício que seria perfeito, que era o próprio Jesus. E aqui João já está declarando isso. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Então ele está falando mais uma vez, ele veio, né, batizando com água, pregando o arrependimento, abrindo o caminho, o entendimento das pessoas, para que quando Jesus viesse, aquilo fizesse sentido. E no 32 ele continua, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que é o Filho de Deus. Então aqui ficou testemunhado, né? Ficou comprovado que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, quando ele viu descer sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. E aqui, mais uma vez, João está declarando, eu vim batizando com água, mas ele é capaz de batizar com o Espírito Santo, que na verdade é aquele que nos dá força, né, de permanecer de pé e continuar nessa caminhada. E no 35 ele diz, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então João Batista ele tinha 2 discípulos que quando João declarou mais uma vez, este é o Cordeiro, esses 2 discípulos que eram de João, eles passaram a partir daquele momento a seguir Jesus, né? Eles foram para aquilo que era real, para aquilo que era sólido e concreto, né? Eles foram para a própria palavra que foi Jesus. E ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. E aí André saiu correndo para poder falar para Simão, Pedro, que era irmão dele, declarando, olha, nós achamos o Messias, né? Porque o povo, ele estava vivendo tanta opressão naquela época que eles ansiavam por essa promessa, né? Acontecendo, por essa profecia, que toda a escritura declarava que haveria de vir o Messias, um libertador. Então, quando João testemunhou isso a respeito de Jesus Cristo, né, as pessoas começaram a sentir euforia, e esses discípulos de João foi um deles, o André. Então ele saiu correndo para Simão para poder contar, olha, nós achamos o mestre, né, o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, e Cefas quer dizer Pedro. Filipe e Natanael, né, no 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então aqui a gente vê que toda a escritura ela já apontava para Cristo. Todo o Velho Testamento
ele já indicava Cristo. E aqui ele está declarando que Moisés escreveu na lei. Então, na lei de Moisés, tudo que foi feito já apontava para um Salvador, para um outro libertador. Moisés foi o libertador da sua época, mas viria um outro libertador. E as escrituras apontavam para isso. Então, toda a lei, toda a palavra de Deus, ela se encaixa. Muita gente fala assim, porque né, a Bíblia é interpretação. Não, gente, você realmente precisa buscar em Deus ter esse discernimento de compreender as escrituras, mas ela não é interpretativa a ponto de cada um tomar para si a sua verdade. Ela se encaixa, ela é completa num todo. E aqui a gente vê essa declaração mais uma vez. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver, porque Nazaré era a menor cidade, né, daquela época, era uma cidade pobre, era uma cidade pequena, digamos assim, que era a cidade mais desprezada, né, mais mal vista daquela época. E Jesus, ele foi criado justamente naquela cidade. E aí, quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ou seja, o poder do Senhor Jesus, né? Ele já tinha... Eu não acredito assim que, como ele estava 100% homem e 100% Deus, eu acredito que essa revelação veio por parte do Espírito Santo, né? Que revelou para ele o que Natanael falava. E aí Natanael se surpreendeu com a declaração de Jesus, né? Ter falado que já tinha visto ele lá embaixo da figueira. E aí ele falou, nossa, verdadeiramente és o rei de Israel. E Jesus respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa mesma passagem a gente encontra lá em Gênesis, né, quando Jacó dormia sob a pedra e ele sonhou que ele via anjos subindo e descendo. Essa afirmação declara que as portas dos céus estavam abertas e havia uma conexão entre a terra e o céu, né? Que o céu estava aberto, o reino do céu estava vindo até nós, né? E anjos estavam lá subindo e descendo. E aí eu vou ler só um pouquinho do 2, né? Do capítulo 2. Essa leitura que nós estamos fazendo aqui, todas as quinta-feiras, às 6 horas da manhã, é a leitura do devocional. É uma leitura realmente simples, analisando, né, os textos de forma simples também, na sua forma simples de escrita, né, sem muitas elaborações, sem muito aprofundamento, mas só pra gente compreender que é possível sim a gente fazer um devocional simples, tentando meditar naquilo que está escrito, naquilo que a Bíblia nos está trazendo de revelação. E é essa a proposta dos devocionais que nós estamos fazendo por aqui. E aí no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse, encham de água esses potes e eles os encheram totalmente. Então Jesus lhe disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, pois mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora.
Então aqui a gente consegue ver o primeiro milagre que Jesus fez. Ele tinha dito, né, para sua mãe, ainda não é chegada a hora, porém ele a obedeceu. Ela pediu para que todos fizessem de acordo com o que ele mandasse. O Senhor pediu para separar aqueles tonéis de água e foram muitas águas, e o Senhor Jesus ele transformou aquela água em vinho. E como disseram o próprio anfitrião, o mestre de cerimônias, é que ele foi o melhor vinho servido até o momento. E aqui é na Bíblia que começa a ser registrado o primeiro ato de Jesus, o primeiro milagre que ele fez, né, revelando-se, né, começando o cumprimento das profecias, né? E aí no 11 continua. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E aqui, mais uma vez, a Bíblia registra que deu início aos seus sinais e a sua glória foi manifesta. Os sinais eram um ato de testemunhar e apontar para a glória de Deus. Ninguém conseguiria fazer aqueles sinais se não fosse um enviado do Senhor. Então, os sinais, na verdade, é um testemunho. Hoje, quando nós clamamos ao Senhor e pedimos algo da parte dele, seja uma cura, seja qualquer tipo de milagre, quando nós fazemos aquilo com fé e nós alcançamos, na verdade, aquela bênção que nós recebemos é para testemunhar a glória de Deus. Né? Os sinais, eles são feitos até hoje. A partir do momento que nós buscamos com fé, porque existe, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele deixou uma promessa de que aqueles que crerem fariam as mesmas obras que ele, né? Então, assim, hoje nós temos acesso diretamente a Deus através do Espírito Santo. E os milagres, eles podem sim continuar sendo reais na nossa vida a partir do momento que nós agimos com fé e clamamos a Ele. E os sinais são um testemunho da glória de Deus na nossa vida para provar que Ele ainda é o mesmo, que Ele permanecerá o mesmo e sempre será, conforme diz as Escrituras. E aí no 13 diz: Estamos próximo à Páscoa dos judeus. Jesus foi a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas, assentados. Tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. E aqui a gente vê, né, a revolta do Senhor Jesus em ver como as pessoas tinham se descuidado do templo, como elas estavam tratando as coisas do Senhor. E ali a gente vê uma ira, mas foi uma ira que produzia justiça, né? Não é uma ira da gente sair explodindo com as pessoas na rua, ou por causa de ego, né? Ou querendo provar algo. Ali a gente vê uma ira que remete santidade, respeito com as coisas de Deus, porque Deus ele é santo, né? E a gente precisa ter essa ideia de santidade. Não achar que Deus é bom e pronto, e ele perdoa tudo e ele entende tudo. Antes da bondade dele existe uma justiça. E a gente precisa ter em mente essa questão de reverenciar Deus, entendendo a sua justiça, a tua santidade, que Ele é o Criador, Ele é o projetista de todas as coisas, Ele é o fundamento de tudo. Então, assim, existe é exigido de nós, da nossa parte, um zelo mediante a isso. E ali, Senhor Jesus, Ele se revoltou. Né? É uma revolta, eu acredito até que de uma certa tristeza em ver como as pessoas estavam tratando as coisas de Deus. E aí no 17, né? Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destrua este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Né? Aqui, quando os judeus pedem um sinal, ele fala, destrua esse templo, né? E eu reedificarei em 3 dias. Aqui, na verdade, Jesus estava falando sobre o templo, o seu corpo, sobre a sua morte. Só que eles estavam entendendo que era o templo, né? O templo que havia sido construído, que tinha levado quase 50 anos. Ali, a gente consegue ver uma transposição de significado de templo, né? Que ali, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Então, o templo agora seria a habitação de Deus, seria as nossas vidas, o nosso corpo, o nosso ser. Então, ali, quando ele falou, destrua esse templo, em 3 dias eu erguerei novamente, ele estava falando justamente sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Seria um ato profético de que, quando ele morresse, né, o véu seria rasgado e aí o acesso com o Pai seria diretamente. Nós passaríamos a ser moradas de Deus. E aí, no 23, né? Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque o conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, assim, Jesus ele enxergava além, né? As pessoas muito se alegravam, muito ficavam felizes pelos sinais, mas o Senhor Jesus ele não se deixava levar pelo entusiasmo das pessoas, porque ele conhecia quem era o ser humano. E, infelizmente, nós somos assim, né? Quantas vezes nós somos motivados na empolgação, mas por dentro a gente, na verdade, nem nós mesmos nos conhecemos, né? E a gente acaba direcionando muitas das vezes as nossas motivações de forma errada. Mas o Senhor Jesus, ele conhecia, né? Ele sabia o que era a natureza humana, e naquele momento ele também se encontrava, né, nessa própria figura humana, né? Então, assim, eu não consigo enxergar, né, amor maior do que esse, de um Deus que ama tanto e por ver, né, que a única forma de poder resgatar a humanidade seria através desse tipo de sacrifício, enviando seu próprio filho, se humilhando na forma de carne, porque pensa, um Deus totalmente soberano, um Deus totalmente único, o criador de todas as coisas, é o criador e a criatura, né? Ele não precisava, aliás, ele não precisa de nós, mas o amor dele por nós é tão grande que ele fez esse ato. E se nós conseguíssemos enxergar, né, tiver essa sensibilidade de ser alcançado por esse amor tão grande, tão infinito, o que a gente consegue dar a ele em troca é o amor, através das nossas vidas, através da nossa entrega. E aí a gente percebe que abrir mão de certas coisas por esse amor, na verdade, é um benefício, porque ele nos amou primeiro, e o que ele tem para nós vai muito além dessa vida. O que ele tem para nós é uma morada eterna, nos resgatar ao princípio de tudo, né? Quando ele criou lá Adão e Eva, o desejo dele era se relacionar com o homem. Por isso, todos os dias, né, conforme eu falei até na semana passada, ele vinha e conversava com o homem. Ele criou para esse relacionamento. Mas por conta do pecado houve essa separação, e somente em Jesus Cristo nós temos essa chance, né, de nos aproximarmos de novo de Deus, de voltarmos novamente ao projeto, né, da criação, que é viver essa vida de relacionamento com Deus e aquilo que ele tem preparado para nós, né, na eternidade. Então a gente precisa crer nas Escrituras, nós precisamos crer na palavra de Deus e realmente viver uma vida que corresponda ao amor dele, porque ele nos amou primeiro. E é isso, a gente encerra por aqui. Na semana que vem a gente vai estar dando continuidade no capítulo 3, né? Eu espero que possa de alguma forma ter abençoado a vida de vocês. Fique com Jesus. Um abraço.